Boa noite, pessoal. Estou aqui no mesmo lugar, no hotel em São Paulo. Essa semana, estou passando a semana inteira aqui. Hoje eu resolvi falar sobre execução trabalhista, já pela nova sistemática da Lei 13467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Antigamente, antes do advento dessa lei, quando o processo voltava do tribunal, depois de já ter transitado em julgado a sentença, o juiz ele nomeava um contador para o contador elaborar os cálculos. Depois de elaborados os cálculos, o juiz ele normalmente homologava os cálculos, já mandava citar o devedor para garantir a execução. Uma vez garantida a execução, o devedor tinha um prazo de 5 dias para apresentar embargos à execução, e nesses embargos à execução, normalmente, caso apresentados os cálculos incontroversos, esses valores incontroversos já eram liberados, e aí o reclamante iria, caso quisesse, também apresentar a sua impugnação à sentença de liquidação. Era bem mais rápido, pelo menos no papel. Não que as execuções antes da mudança da lei fossem rápidas, mas agora está pior. Por incrível que pareça, piorou. A lei piorou as execuções trabalhistas e por incrível que pareça, as execuções são mais demoradas do que a fase de conhecimento. Então, muitas vezes o cliente ele fica insatisfeito. Por quê? Porque ele acha que depois que transita em julgado a sentença no tribunal, ou seja, ou você liga para o cliente e comunica o cliente, olha, seu processo foi julgado no tribunal, o reclamado não recorreu ao TST, então acabou, o processo vai voltar, você daqui a um tempo vai receber. O cliente ele já cria a expectativa de que vai receber em breve, Só que aí é que as coisas se complicam. Por quê? Porque mesmo se tratando de devedor solvente, eu não sei por que as varas do trabalho elas não dão à fase de execução a mesma atenção que dão à fase de conhecimento. Então, muitas vezes a fase de conhecimento demora menos do que a fase de execução. Aqui em São Paulo, principalmente, não vou dizer que são todas as varas, mas grande parte delas, às vezes as execuções são um horror. Então, às vezes o cliente cria uma expectativa de que vai receber em 6 meses. Eu acho que 6 meses já é coisa muito exagerada, mas muitas vezes ele leva mais de um ano para receber, sabe? Agora, com essa nova sistemática, o que acontece? Quando o processo transita em julgado e volta para a vara do trabalho para ter início a execução, o juiz intima a executada, para a executada apresentar seus cálculos. Apresentados os cálculos, o juiz intima o exequente, o reclamante, para se manifestar sobre os cálculos da empresa. E se houver divergência, aí ele vai nomear um contador para esse contador apresentar os cálculos. Apresentados esses cálculos, o juiz novamente manda intimar as partes para se manifestarem sobre eles. E só depois da manifestação das partes, desde que ainda remaneça divergência a respeito do cálculo pericial, é que o juiz vai homologar os cálculos do contador e citar a reclamada. Alguns juízes optam por utilizar a sistemática da CLT, que é para pagar em 48 horas sob pena de penhora, e alguns juízes se utilizam do CPC, do Código de Processo Civil, mandando pagar em 15 dias sob pena de pagamento garantir a execução sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução, também existe a possibilidade, o CPC autoriza isso, de que o reclamado, o executado, concordando com o valor exequendo, deposite e, depositando 30% do valor da dívida, parcele o saldo remanescente em 6 vezes, com atualização monetária e juros de 1% ao mês. Essa nova sistemática, ao invés de acelerar o trâmite do processo, acelerar o trâmite do processo, atrasou ainda mais o trâmite do processo.
E essa é a fase em que os clientes eles ficam agoniados, porque eles já passam a contar com aquele dinheiro, já começam a fazer planos para utilizar aquele dinheiro, não é? E olha, eu vou dizer uma coisa, mesmo processos com tramitação preferencial, normalmente, que envolvem pessoas com mais de 60 anos ou com doença grave, nem mesmo esses processos andam rápido. E você tem que pedir, você tem que pedir. Eu, por exemplo, como sou do Paraná, eu venho para São Paulo todas as semanas, mas como eu sou do Paraná e muitas vezes eu estou em Londrina, ou em Curitiba, ou em Maringá, e o cliente liga, às vezes um cliente com mais de 60 anos. Ah, meu processo não anda, está parado faz 3 meses. Aí você tem que ligar e pedir, pelo amor de Deus, para que o processo tenha tramitação, não é? Então essa é uma fase muito desgastante do processo pro advogado e pro cliente. Muitas vezes o cliente acaba se indispondo com o advogado com o cliente por conta da tramitação do processo na fase de execução. É inacreditável. Eu acho que a justiça ela deveria ter um cuidado muito grande nas fases de execução. Montar, vamos dizer, um sistema dentro da secretaria, da vara, para priorizar as execuções, principalmente execuções contra devedores solventes. Para quê? Para que seja entregue efetivamente a prestação jurisdicional. Então, o que eu tenho visto ultimamente é isso. Então, muitas vezes você vem mantendo uma relação excelente com o seu cliente desde a propositura da ação. Hoje em dia, ao contrário do que acontecia antigamente, os clientes iam ao escritório para saber como é que estava o andamento do processo, os clientes telefonavam para saber como é que estava o andamento do processo. Hoje, com todo o sistema informatizado que existe, o cliente tem acesso ao processo pela internet, ele passa WhatsApp para saber do andamento do processo, e você sempre respondendo, dizendo, olha, não tramitou, está parado, hoje é dia 13 de março, o processo está parado desde o dia 11 de novembro, né? E aí ele fica incomodado, ele fica irritado. Por quê? Porque o processo do amigo dele, que entrou depois dele, andou mais rápido, né? Na fase de conhecimento, é natural que o processo demore um pouquinho mais. Às vezes a vara está muito comprometida e cheia de processos, não dá, está sem juiz substituto, não dá para marcar a audiência para uma data próxima. É fácil você fazer com que o cliente entenda a razão da demora, né? Saiu sentença, a empresa ou o reclamante apresenta embargos declaratórios, às vezes o juiz demora para julgar os embargos declaratórios, o processo chega no tribunal, às vezes demora um pouco para, né, tramitar no tribunal e ir a julgamento. Mas essas são coisas que são fáceis de você explicar para o cliente. Agora, na fase de execução, não. Principalmente, repito, quando se trata de devedor solvente, ou seja, o devedor que tem capacidade de pagar, que tem disponibilidade financeira de pagar. Então, o que eu acho é que realmente deveria haver uma forma de organização das varas do trabalho para que os processos tramitassem mais rápido na fase de conhecimento, porque, se bem que agora, com essa mudança da lei trabalhista, do jeito que as coisas estão se encaminhando, os processos diminuindo, talvez as coisas comecem a andar mais rápido. Só que, com os processos diminuindo, poucos vão ser os que vão ter os seus direitos assegurados. A maior parte das pessoas está com muito medo de entrar com ação trabalhista por causa dos famosos honorários sucumbenciais, que é o quê? É você ter que pagar os honorários da parte adversa. Então, hoje, quando se diz,
Ah, caiu o número de ações trabalhistas, é porque as relações trabalhistas estão muito melhores depois da mudança da lei? Não, não é. É porque os empregados estão com medo. Os empregados estão com medo de entrar com as ações e ter que pagar os honorários da parte adversa. É isso. Eu volto em outro vídeo para falar sobre essa questão dos honorários sucumbenciais. Grande abraço.